Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo David, tenho 16 anos e faço parte da equipe da Investins. E hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai conversar um pouco mais sobre o Bitcoin, beleza? Então se prepare, aperte seus cintos para conhecer uma realidade paralela à nossa que chega a ser bizarra. Mas antes de começar, eu acho importante deixar claro aqui, pessoal, que eu não sou expert em Bitcoin e criptomoeda. Então, você não vai aprender tudo nesse vídeo e nos próximos que eu lançar sobre esse assunto. Eu vou tentar passar um pouco do resumo do ambiente macro para vocês terem uma noção, terem uma visão de como esse mundo funciona e de como o Bitcoin talvez pode ser a oportunidade do século ou meramente uma pura especulação. Beleza? Então eu vou contar um pouco para vocês sobre esse universo, que hoje é bastante falado, né? Mas muitas vezes é falado de forma incorreta, não é tão bacana da forma que as pessoas falam. Elas normalmente não têm tanto conhecimento a respeito. E outro recado muito importante para vocês também, antes da gente começar o vídeo efetivamente, é para você já deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal, assinar o sininho das notificações e não perder nada. Porque, cara, a Investindo está bombando, a gente está postando vídeo toda terça-feira às 7 horas e o Instagram também, a gente está produzindo muito conteúdo, pessoal. Então conto com a inscrição de vocês e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Para vocês entenderem o que é o Bitcoin, a importância dele, como ele funciona, primeiro vocês têm que entender como funciona o dinheiro hoje, que você utiliza aí na sua casa. Vamos lá, a moeda que você utiliza hoje, o nome dela é moeda fiduciária, o real, o dólar, o euro, moeda fiduciária. Atrás da moeda fiduciária, atrás do real, a gente tem o governo brasileiro que emite ele. Ou seja, se o governo brasileiro acordar um belo dia e resolver emitir R$1 trilhão, ele pode fazer isso. Porque quem emite essa moeda é o governo brasileiro. Assim o governo americano pode fazer, o governo europeu, da União Europeia, também pode fazer com o euro. Resumidamente, pessoal, a moeda fiduciária, ela tem um governo por trás. E esse governo pode emitir mais moeda. E com mais emissão de moeda, a gente vai ter muita moeda na economia e a mesma quantidade de pessoas, a mesma quantidade de produtos nas prateleiras do mercado, por exemplo. Isso vai fazer o preço das coisas subir. Porque a gente vai ter muita moeda, muita demanda das pessoas, as pessoas vão comprar as coisas e a mesma quantidade de oferta na economia. O preço vai subir. O que significa? Significa que a sua moeda, a moeda fiduciária, ela perde valor ao longo do tempo. Porque ela é corrompida pela inflação. É como se o governo pegasse o seu dinheiro e fosse cortando ele aos poucos, ano após ano. Para vocês terem uma ideia, o real, hoje, esse ano que eu gravo esse vídeo aqui, em 2022, o real, R$100, equivale aproximadamente a R$14 em 1994, que foi o ano que a gente lançou o real, o plano real. Ou seja, R$100 hoje, eu consigo comprar a mesma quantidade de coisas que eu comprava com somente R$14 em 1994. Vocês percebem que para mim comprar a mesma quantidade de coisas atualmente, nesse ano aqui, eu preciso de muito mais dinheiro do que eu precisava antes? Isso significa que uma coisa, os produtos eles estão mais caros e consequentemente a nossa moeda, o nosso poder de compra está valendo menos. O que isso tem a ver com Bitcoin, David? Ó, pessoal, é só vocês pensarem assim. A nossa moeda, a moeda fiduciária, ela tem inflação, ela é inflacionária, ao longo do tempo ela perde valor. O Bitcoin, ele é ao contrário disso. Mas antes de eu te contar um pouco mais sobre essa questão, a gente primeiro vai entender o que é o Bitcoin realmente. O Bitcoin, ele é basicamente um dinheiro digital, ele não existe de forma física e ele surgiu em 2011. E ele surgiu em 2008, beleza? Falei 2011, nada a ver, 2008. Através da rede do Bitcoin, né? E ele foi crescendo, tal, oportunidade de melhorias também foi aparecendo e a rede foi se tornando mais eficiente ao longo do tempo. Então vocês percebem, nasceu em 2008 a rede do Bitcoin, que ela foi publicada, e a gente está somente em 2022. O Bitcoin ele é muito recente, pessoal. O dólar, se eu não me engano, ele tem 500 anos já de existência, ou seja, é uma diferença muito gritante. Não é à toa que o Bitcoin ele ainda não se provou no tempo, né? Porque ele ainda é muito novo, a gente vai ver isso mais no futuro. E a ideia principal do Bitcoin é substituir o dinheiro que a gente utiliza hoje, a moeda fiduciária. E por que esse pensamento, David? Pessoal, é só vocês pensarem, a moeda fiduciária ela tem um governo por trás, que emite esse dinheiro e faz esse dinheiro perder valor ao longo do tempo. O Bitcoin, ele é o oposto disso. Beleza? Ele é o oposto, ele não gera inflação, ele não é inflacionário. A ideia é a necessidade de tirar os agentes intermediários, como bancos, governo, das transações financeiras, como ocorre hoje em dia. Então o Bitcoin, ele funciona sem ter um governo
ali no meio, intermediando tudo isso. Sem ter um banco te enchendo o saco, te mandando mensagem toda hora, ligando pra você. O Bitcoin, pessoal, a rede Bitcoin, ela funciona sem esses intermediários. Mas é muito bizarro, porque o Bitcoin, pra vocês terem uma ideia, ele apareceu aí pela primeira vez lá em 2008, em um artigo publicado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas chamado Satoshi Nakamoto. E por que eu falo uma pessoa ou um grupo de pessoas? Porque o Satoshi Nakamoto, que foi a pessoa ou foi o grupo que criou o Bitcoin, eles nunca foram identificados. Ou seja, a gente não sabe efetivamente, tem suposições, tem teorias, mas a gente não sabe efetivamente quem criou a rede do Bitcoin. Essa pessoa ou esse grupo de pessoas, eles nunca apareceram, sabe? Eles nunca apareceram no jornal e falaram, pô, eu criei o Bitcoin. Até porque o Bitcoin, ele bate de frente com todo o sistema global de dinheiro, de moeda, monetário do mundo. Ou seja, talvez seria um pouco arriscado essa pessoa, esse grupo de pessoas que criaram o Bitcoin aparecessem, né? Talvez eles seriam presos, não sei. É muito interessante porque, assim, ninguém sabe quem criou o Bitcoin até hoje. Ninguém sabe quem criou o Bitcoin até hoje. A gente sabe que foi o Satoshi Nakamoto, mas a gente efetivamente não sabe quem é esse cidadão, ou uma cidadã, um grupo de cidadãos, enfim. E aí, o criador do Bitcoin, né, o Satoshi, ele criou um sistema, pessoal, que permite qualquer pessoa enviar pagamentos para qualquer pessoa do mundo, beleza? Sem a necessidade de um intermediário, de um banco ou de um governo ali no meio, intermediando isso, ou imprimindo bitcoins. E a gente vai entender isso aqui, beleza? O porquê talvez isso aqui tenha um valor absurdo. Vamos lá, ó, segue na minha linha de raciocínio que eu garanto que você vai aprender. O Bitcoin, ele é limitado. Existe uma quantidade limitada de Bitcoins que foram criadas, ou que estão sendo criadas. Quando o Satoshi Nakamoto ele publicou a rede do Bitcoin, lá está escrito e não pode ser alterado. Só vai existir no máximo 21 milhões de Bitcoins no mundo, beleza? No máximo 21 milhões de Bitcoins poderão existir. Fora os que já se perderam por aí, né? Por quê? Por que, David? Por que tem que ter um limite de Bitcoin? Não entendi isso ainda, cara. Vamos lá, pessoal, é só vocês pensarem. Qual é o problema da moeda fiduciária hoje? É a inflação. É o governo emitindo mais moeda e perdendo valor. Fazendo o dinheiro daquela moeda perder valor. Beleza? Fazendo o poder de compra daquela moeda perder valor. Ou seja, o Bitcoin ele tem um limite. Ou seja, ao invés dele perder valor, ao longo do tempo ele vai ganhando valor. Por quê? Pensa comigo, tá? Pensa comigo. Segue meu raciocínio. Só vai existir 21 milhões de Bitcoins no mundo. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, algumas máquinas, os famosos mineradores que a gente vai falar mais pra frente, eles estão minerando os novos Bitcoins. E hoje deve existir uns 18, 19 milhões que já foram minerados. Ou seja, ao longo de cada dia surge aproximadamente 900 Bitcoins. Mas vai chegar um ano que a quantidade de Bitcoins ela não vai aumentar, porque vai atingir o máximo, o teto de 21 milhões. Ou seja, depois que atingir 21 milhões ali de Bitcoins minerados, a tendência é que as pessoas esqueçam a senha das suas carteiras. E o Bitcoin é assim, pessoal, se você esqueceu a senha, não tem a opção de apertar lá e esquecer a senha. Porque a opção que a gente dá é o banco. E o Bitcoin não tem nenhum banco no meio. Perdeu a senha, já era. Tem histórias muito famosas de pessoas que têm milhões, bilhões em Bitcoins guardados de uma carteira digital, mas eles esqueceram a senha. E efetivamente é impossível você acessar sem lembrar a sua senha. É bizarro, é uma tecnologia bizarra, é muito transparente e ao mesmo tempo ela é muito obscura, assim. É bem interessante estudar sobre isso. Ou seja, ao mesmo tempo, pessoal, que a tecnologia do Bitcoin, que a blockchain, a gente vai falar mais pra frente também sobre isso, ela é transparente, qualquer transação que ocorre, tá lá no sistema, qualquer pessoa pode acessar aquilo, inclusive se você entender de computação, de programação, você pode acessar a rede do Bitcoin, ela é totalmente aberta, que eu efetivamente não entendo muito sobre isso, então eu não colhei. Mas assim, ela é muito transparente a rede, só que ao mesmo tempo, pessoal, a blockchain, a tecnologia das cripto e automaticamente do Bitcoin, ela é um pouco obscura, porque, por exemplo, você não sabe efetivamente quem tá transacionando ali, sabe? Por exemplo, naquela rede secreta de computadores, sabe? Da internet lá, sabe? Começa com D e termina com web. Os hackers, sei lá, os assassinos, a moeda que eles utilizam para negociar é o Bitcoin. São criptomoedas, porque elas não podem ser criptografadas. Entendeu? Você não consegue saber quem transacionou, quem comprou, quem vendeu. Mas ao mesmo tempo você consegue saber as transações que ocorreram. Mas efetivamente, saber realmente
a pessoa que comprou, que vendeu, é muito difícil. E você alterar também essa rede é impossível. Em resumo, é uma tecnologia super anônima, não é atrelada a CPF nenhum em nada. Não é à toa que os hackers, né, utilizam o Bitcoin aí para negociar naquela rede lá que eu acabei de falar. E aí, pessoal, para cada transação de Bitcoins, né, existem várias outras criptomoedas, mas esse vídeo aqui é focando no Bitcoin. E para cada transação de Bitcoin, nesse ecossistema de blockchain, é validada por um grupo de pessoas, né, que eu já até mencionei aqui, que são os mineradores. E não são pessoas minerando a terra, são computadores minerando. A gente vai entender isso aqui mais pra frente, beleza? E aí os computadores de diversos mineradores ao redor do mundo são o que permite o funcionamento da blockchain 7 horas, ou melhor, 24 horas por dia durante 7 dias por semana. O Bitcoin funciona, a rede do Bitcoin, se você quiser comprar e vender criptomoeda, ela funciona durante 24 horas por dia, 7 dias da semana. E aí depois dessa transação que você realizar, isso fica lá permanentemente na rede do Bitcoin. De forma descentralizada, não tem governo, não tem banco no meio disso, não tem nada, beleza? É só a rede, é só ali os computadores fazendo a parada. E realmente é um sistema muito seguro, assim, é quase impossível alguém hackear todos os computadores ao mesmo tempo que estão minerando os bitcoins. Então, assim, é bem interessante você pensar que provavelmente isso jamais vai ser hackeado, assim. Tem grupos de hackers que hackeiam corretoras de criptomoedas, mas efetivamente hackear a rede do Bitcoin, a rede das criptos, é impossível. Então, assim, só para vocês verem o poder disso aqui e a revolução que isso aqui pode causar, vamos imaginar o Talibã, que dominou o Afeganistão alguns meses atrás. Nesse exato momento, quem tomou conta e quem está dominando o sistema financeiro lá do Afeganistão é o pessoal do Talibã. Mas se os cidadãos lá do Afeganistão, antes do Talibã ter dominado eles, tivessem comprado Bitcoin, o Talibã não conseguiria acessar os Bitcoins da população. Só se, sei lá, eles apontassem uma arma na cabeça dos cidadãos e pedissem a senha. Aí beleza, eles iam acessar, mas eles não iam conseguir dominar como eles dominaram em relação ao dinheiro normal que eles utilizam lá, que é um dinheiro do governo. Ou seja, se é o dinheiro do governo e eu domino o governo, eu tenho o poder de todo o dinheiro da população. Agora, se é um dinheiro descentralizado, a rede do Bitcoin, por exemplo, eu domino o governo não domina a rede do Bitcoin, não vai adiantar de nada, eu não vou conseguir acessar o dinheiro da população. Só para finalizar aqui também, pessoal, para vocês terem uma ideia, com a velocidade de mineradores a cada ano que a gente possui hoje, parece que o número de 21 milhões de Bitcoins, que é o limite que vai ter de Bitcoins circulando no mundo, vai chegar no ano de mais ou menos 2140. Aproximadamente. E aí a partir daqui a quantidade de Bitcoin só vai ficar cada vez menor. Ou seja, o Bitcoin, ao contrário da moeda fiduciária que utilizamos hoje, o real, o dólar, ele ao longo do tempo tende a ter menos quantidade, ou seja, tende a ele valer mais ao longo do tempo e não valer menos como é hoje, com as nossas moedas normais. Só que para vocês terem uma ideia, se cada milionário do mundo, beleza, do mundo, quiser ter um Bitcoin sequer, não tem Bitcoin para todo milionário. Vocês entenderam o como isso pode ser uma oportunidade de você ter pelo menos uma fração de um Bitcoin aí? Porque, sei lá, se os milionários acordarem um dia e resolverem todo milionário comprar um Bitcoin, não vai ter Bitcoin para todo mundo. E o preço tende a ir lá para cima. E David, será que faz sentido eu estar exposto a Bitcoin? Olha, pessoal, essa é a pergunta do século. Existem muitas pessoas relevantes no mercado, nas finanças, na economia, economistas renomados que acreditam no potencial do Bitcoin. E existem pessoas renomadas como o Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, que ele não acredita. Ele fala que é pura especulação o Bitcoin, que não tem fundamento. Então, eu não sei responder essa pergunta. Acho que você pode analisar, pode dar uma pesquisada mais a fundo e chegar a alguma conclusão. Se faz sentido você ter 1% a 5% ali da sua carteira de investimentos expostas a criptomoedas, ao Bitcoin. Pelo fato dele ser deflacionário, né, ao longo do tempo ter menos e valer mais, em tese, o Bitcoin ele vem sendo considerado uma reserva de valor. Porque se você parar para pensar, ele tem características parecidas com a do ouro. Não é à toa que o Bitcoin ele é conhecido como ouro digital.
Doideira, pessoal, né? Ó, fiquem ligados que na próxima terça-feira, às 7 horas da noite, aqui na Investins, sairá um vídeo explicando mais a fundo como funciona o processo de criação de novos bitcoins, os famosos mineradores, beleza? Eu sei que tudo isso é muito bizarro, assim, é uma parada meio estranha, meio diferente do que a gente tá acostumado, só que talvez é o futuro, ou melhor, talvez já seja o presente, né? Então, pô, fiquem ligados aí, compartilhem esse conteúdo com um amigo ou amiga. Aprendeu alguma coisa com o vídeo, pessoal? Não esqueça de deixar o seu like aí e fazer a nossa comunidade crescer, a comunidade do Bitcoin, ou melhor, a comunidade da Investins, pra gente poder impactar mais pessoas e o Renan ficar rico logo. É isso, pessoal, até a próxima.